O ex-presidente Lula depôs hoje em Curitiba na segunda fase da Operação Lava Jato. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de receber vantagens indevidas do Grupo Odebrecht para beneficiar a empreiteira em contratos com a Petrobras. Sobre este e outros assuntos, vamos conversar com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Iberê, boa noite. Assunto político é o que não falta aqui na nossa pauta. Político-policial, eu diria até, porque envolve Polícia Federal e por aí vai. Esse depoimento do Lula, não se espera grandes novidades, até porque ele já esteve uma vez depondo lá com o Sérgio Moro, negou tudo, dessa vez também deve ter negado, as imagens ainda não foram liberadas, mas talvez tenha ganhado algum significado pelo fato de que o ex-ministro, ex-companheiro dele, o ministro Antônio Palocci, fez alegações, durante essa semana envolvendo definitivamente o ex-presidente Lula. Ganha alguma importância em relação a isso, o depoimento dele, Iberê? Sim, ele vai continuar, é uma lógica, são 9 inquéritos já que ele está... Mas é uma lógica do Lula, ele está apostando nisso, que é, não vi, não sei, não me falaram, não me avisaram. Diz que ele chegou a perguntar, inclusive, quem era o tal de Palocci, que ele não conhecia. Porque essa é uma brincadeira, né? Agora, quando você tem uma delação como a do Palocci, está muito bem a delação verbalmente. É o que nós olhamos. Não, o Palocci nem foi delação isso, ainda, né? Nem foi. Na delação, espontâneo, dele. Na delação ele vai ter que trazer documentação. Sim, claro. Aí começa a ter a materialidade da prova. Por enquanto, eu acho que o presidente Lula não vai continuar dizendo não. Me parece que a serenidade do Moro, porque existe uma estratégia do Lula que é desestabilizar o Moro com algumas perguntas, com algumas negativas, com alternância de voz, né? Mas me parece que o Moro é um pouco um zen budista, né? Ele parece que ele tem uma estabilidade emocional muito grande e não tem caído nessa chamada aí para se perder. Então, vamos aguardar agora como é que ele entende isso. Né? Foi um pouquinho mais de 2 horas e 15 de depoimento, né, Iberê? Eu acho que agora, até parece que estão querendo alugar um apartamento lá, que assim, nos outros inquéritos ele já fica hospedado lá, entendeu? Bom, na abertura do Caderno Regional, a gente viu aqui, né, Iberê, a prisão do irmão do Joesley, agora o Wesley, que é o presidente da JF, que é a controladora de todas as empresas, né, dos frigoríficos e de todas as outras empresas do grupo, que também foi preso e... Já era esperada essa prisão ou, de alguma maneira, foi surpreendente, você diria? Não, já era esperado, porque o Wesley é o grande cabeça administrativo das 30 empresas que eles têm. Né? O Joesley me parece que é aquela figura mais pirotécnica, que fala um pouco errado, bebe, diz que o diretor está de fogo, mas esse... Aproveita o dinheiro que tem. Então, me parece que esse tem a crítica... é que a influência na Comissão de Valores Mobiliários, de você ter jogado ações, de você ter ganho dinheiro antes de estourar, me parece que chegou a quase 1 bilhão, o que eles receberam com o descrédito das ações. Então, deixaram de perder alguma coisa em torno de 138 milhões, que foi diluído entre os investidores. Os acionistas. Então, é assim, esse me parece um pouco... mais conciso, ele tem mais informações. E aí, não vai de madrugada encontrar com ninguém, quer dizer, isso me parece um pouco mais reservado, mas deve ter muita importância. Você vai lembrar que há algum tempo atrás, quando começou, perguntaram para o Wesley, né, quem afinal é o dono? Ele falou, pergunta para o Joesley, entendeu? E não falou mais nada, e ele ficou fora dessa brincadeira. Ele quase não apareceu, durante todo esse processo, né? Não significa que ele não saiba de nada. Não, claro. Vai precisar da assinatura dele, entendeu? Mas fugiu da luz dos holofotes, né? Me parece que o pirotécnico é o outro. Então, o outro é que ficava lá como um ariete, batendo em tudo quanto é lado, vai se reunir no Jaburu, vai... Esse outro se reservou um pouquinho, acho que para tentar manter o patrimônio. Bom, Iberê, a Ordem dos Advogados do Brasil oficializou hoje a suspensão do registro profissional do ex-procurador do Ministério Público Federal, Marcelo Miller, que é suspeito de atuar em favor justamente do grupo JF, quando ainda estava na Procuradoria-Geral da República. Ele pode ser preso? A princípio não, né? Porque o STF, o tribunal o Fachin já negou. Né? Mas, de qualquer jeito, uma das grandes delações, uma descobertas, foi exatamente as passagens aéreas dele ainda
quando estava na Procuradoria-Geral, pagas pela JF. Então, isso é assim, ele ainda no cargo já recebeu vantagens, e isso significa vantagens, para reunir com os advogados da JF, viajou às custas da JF. Então, é um grande erro. Alguma possibilidade de que que o acordo deixe de valer? Tanto a delação dos irmãos, quanto o acordo de leniência, que é no caso da empresa? Então, o acordo de delação diz que quando você mente, nós tivemos casos de pessoas que omitiram coisas, né, e que perderam alguns benefícios. Então, esta análise é muito cuidadosa para que você não entenda que aquela delação tem valor. Porque ele mesmo, num dos depoimentos dele, diz lá, na conversa com o Ricardo Saldi, lá ele diz, nós entregamos 20, não 30 traquinagens que nós ainda temos. Quer dizer, isto significa, para uma delação, que perante o juiz ele mentiu. E aí você pode perder todos os benefícios. Ou escondeu, né? Escondeu. Aí... Entendeu? E aí, tanto é que já está preso, né? Bom, outro assunto que foi notícia hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi preso no Rio de Janeiro acusado de comandar um esquema de compra de votos. Ele estava lá apresentando um programa, né, que ele tem no rádio e acabou sendo preso. Prisão domiciliar com medidas cautelares. Pode virar cadeia também? Porque esse também pode. Escapou já de várias, né? Se ele não tiver outro ataque que nem ele teve lá, entendeu? E a denúncia é a mesma, né? Essa aí está sendo requentada porque se aprofundou e se confirmou que a Polícia Federal está dizendo que existiu compra de votos. Naquela primeira vez que ele foi, a filha, que é deputada, se jogava no chão, foi um circo. Viraram lá um... Eu tenho a impressão que agora ficou um pouco mais sério, porque repetiu a mesma lógica e garantiu-se o mesmo defeito. Bom, o Supremo Tribunal Federal manteve, né, o Rodrigo Janot à frente das investigações contra o presidente Michel Temer. É uma derrota para o presidente Temer, que queria a suspeição, né, do Janot, alegando que era uma perseguição, que ele tinha uma obsessão contra o presidente. Quanto pesa essa derrota para o presidente Michel Temer? Olha, na atual conjuntura, eu estive vendo a postura do Mariz, que, independente de qualquer coisa, é um brilhante advogado, está tentando descaracterizar o Janot. Mas o Supremo entendeu que a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é você ser investigado, outra coisa é você ser processado. Lá atrás, na Dilma, o Supremo e o Janot engavetaram a investigação sobre a Dilma. Agora não podia ocorrer porque ela estava no cargo. Mas é a mesma coisa. Agora eles mudaram um pouco a ótica. Agora está se dizendo que o Barroso mesmo o ministro Barroso deu uma entrevista dizendo o seguinte, assim, investigar pode, ele não pode ser processado no cargo. Então você investiga... Mas o processo também não se extingue, né? Quer dizer, ele saindo da presidência... vai responder. Vai responder. Entendeu? Então, esta discussão do Temer vai se dar na Câmara. E na Câmara a gente sabe como é que funciona aquilo. Reforma tributária e reforma da Previdência são as bandeiras do presidente Temer. O próprio Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, já disse que a base não tem, né, o número suficiente para aprovar essas medidas. Com o que aconteceu hoje, piora ainda mais a situação? Eu não vejo isso, até porque lá é um fisiologismo muito grande, as pessoas não estão preocupadas se vai ou não. Lá é o calma lá, já falei para você. Como é que é o Congresso? O famoso calma lá, né? Vamos ver o meu lado primeiro. Tá bom, tá, então vamos votar a favor, votar contra. Eu acho que não passa, entendeu? Mesmo a oposição batendo tudo, porque a base de sustentação do governo vai votar como votou o outro inquérito, entendeu? Não vai passar e vai ficar pela mesma coisa. Só que fica mais caro para o presidente. Ele já está devendo da outra lá a liberação das emendas, que muitas não foram, muitos chiaram que ficaram de fora, né? E não foram aquinhoados. Então, mas agora é calma, porque eles começam a discutir e aí o presidente chama todo mundo lá no palácio, aquele jantar e tal. Se me permite, assim, parece que lançaram agora há pouco tempo a loteria política, não sei se você conhece. É uma raspadinha no Brasil. É uma cartela. Como funciona? É uma cartela que você raspa. Quando aparece a cara do político, aí eles vão investigar, vão descobrir um monte de coisa. Se você pegar 3 vezes o político, ganha um prêmio.
Quer dizer, não é possível que todos ali raspando, cavocando, a minhoca aparece. Professor Iberê Sina, muito obrigado, viu? E boa noite. Boa noite.